Antes, como lembrou Marcília, talvez os indicados ao Supremo eram notáveis conhecedores do direito e pessoas não ligadas necessariamente à atividade político-partidária, né? Como um advogado do PT, por exemplo, ou um ministro que era do PCdoB e ativista. Depois, esse tipo de contexto aí foi esquecido, foi deixado de lado, essa busca de pessoas mais imparciais, menos político-partidárias. Haveria uma alternativa, vocês imaginam, para se escolher um ministro que não fosse o dedo do presidente e os seus interesses particulares e pessoais? Você tem uma sugestão? Eu tenho, que se respeite a lei, né? A lei já prevê notório saber jurídico e reputação ilibada, é só a sabatina fazer valer. Então, a indicação pelo presidente eu não acho ruim necessariamente. Eu acho ruim que não se avalie a indicação do presidente. É claro que, naturalmente, o presidente vai indicar que ele tem mais afinidade. Agora, quem tem que julgar se essa indicação compete ou não ao Supremo Tribunal Federal entrar lá, deve ser os senadores. É por isso que a gente fala do esvaziamento da sabatina. É claro que o presidente vai agir nos interesses de quem o elegeu. O Lula não vai colocar lá um ministro terrivelmente evangélico. E o Bolsonaro não vai colocar lá um ministro comunista. É óbvio, eles vão representar quem os escolheu. Agora, quem tem que julgar se esse ministro terrivelmente evangélico e esse ministro comunista estão aptos a entrarem no Supremo Tribunal Federal é a sabatina do Senado, que deve avaliar os requisitos constitucionais da reputação ilibada e o notório saber jurídico. Se o cara não tem notório saber jurídico, muito menos a reputação ilibada, ele não deve entrar no Supremo Tribunal Federal. Na composição atual, a gente só tem um ex-juiz, que é o Fux. O resto não é. O Dino também era. O Dino foi juiz, não foi juiz. É verdade, é verdade. Ele saiu, virou político. Tá certo. Aí ele virou, então, no meio do caminho ele virou comunista e perdeu a reputação ilibada. Então a gente tem a gente tem esse grande problema. Então, no meu entendimento, se os senadores fizerem isso valer, a gente vai ter o controle necessário. Mas aí, claro, tem outra discussão de se os senadores devem ser julgados no Supremo ou não para que essa corda fique amarrada. Né? Mais ou menos como aquela coisa, né? Você pode ter várias... A receita, as fórmulas podem ser as mais variadas. Mas se o cozinheiro... Depende do cozinheiro que vai fazer a receita, dos ingredientes com que você vai fazer essa receita. Né? Então, o problema é de postura, né? E concordo com o Guilherme. Essa fórmula que nós temos hoje é melhor ou não é? Meio que tanto faz, porque se quem vai aplicar são as mesmas pessoas, seja qual for a fórmula, vai se achar um jeito de burlar. A gente podia fazer, sei lá, um conclave com os desembargadores para decidir quem vai para o STF, né? Fazer um programa, um reality show, tipo The Voice Brasil, The Judge Brasil, um negócio assim. Dá para inventar os troços assim, volta para trocar todos os ministros por uma IA. Dá só a Constituição para a IA e fala, usa esse texto para interpretar as decisões, vai ser melhor. Daria para fazer assim, quer dizer, todas as fórmulas podem funcionar, desde que a pessoa que vai aplicar a fórmula, ela seja digna, ela cumpra o seu papel, né? E o problema hoje a estrutura institucional, né, do Senado que julga o STF que julga o Senado. Veja que esse é mais um exemplo do problema que está plantado na própria Constituição Federal. Né? Quer dizer, na própria Constituição Federal isso ficou estruturado. Né? É um problema institucional já da própria estrutura das nossas instituições. Né? Daria para mudar uma coisa ou outra? Daria. Daria para mudar a forma? Daria. Mas são as mesmas pessoas. É o mesmo cozinheiro. Entendeu? Então você pode melhorar a receita, você pode fazer... Mas se é o mesmo cozinheiro que não sabe cozinhar, vai dar na mesma. Falando de cozinheiro, o nosso chefe ali para assuntos jurídicos, né? Vai lá, Marcília, você apontar algo importante aí. Na verdade, eu acho que esse é um ponto interessante, esse da institucionalidade, e o Kilter estava avançando nisso, e eu acho bem interessante a gente caminhar por aí. Porque olha só, então a gente estava falando aqui, não, mas o Dino era juiz, depois ele virou político, e aí ele até agora não virou juiz, continuou político, mas tudo bem. O fato é o seguinte, ele ser juiz, isso não faz dele um grande... Esse é o ponto. Quando a gente fala em ter um saber jurídico relevante, um saber jurídico que é notado, não significa ele ter um bom cargo, ou ele ter sido juiz, ou ser juiz de carreira. Muita gente fala assim, fulano é um juiz de carreira. Pô, mas tem um monte de juiz de carreira que é horrível. Eu conheço uma penca de juízes de carreira que não sabem nada. E é assim mesmo, é assim que funciona. Então não é porque é juiz de carreira necessariamente que é bom, ou porque publicou um livro. Outro dia eu estava no meu perfil, e sempre tem, enfim, é muito divertido ler os comentários, às vezes não, às vezes é bem estressante.
mas eu procuro sempre me segurar para não responder. Porque se eu começo a responder, enfim, a coisa vai embora. Mas um cara chegou para mim e falou assim: quem você acha que você é para questionar o ministro Moraes, que é uma pessoa que tem 37 livros escritos? E eu, enfim, desconheço que ele tenha 37 livros escritos, mas o Pablo Marçal tem 45, e ele tem um notável saber maior do que o Moraes, e o Moraes, que tem 37, tem maior do que eu. Isso não tem nada a ver. Então, a gente se apega à questão do saber jurídico muito a questões formais. O cara tem um título de juiz, então ele é bom. Ele tem um livro escrito, então ele é bom. Não é isso. O notável, notório saber jurídico tem a ver com a capacidade da pessoa espelhar dentro da sociedade o seu saber. As pessoas reconhecerem o saber que aquela pessoa possui publicamente. É disso que a gente está falando. E quem dessas pessoas lá tem isso? Nenhuma, ao contrário, todas elas, quando vão aos microfones, elas demonstram a sua falta de saber, a sua incapacidade jurídica total. Então, isso é que é o problema. E aí a gente entra nisso, a gente vai perdendo a institucionalidade. O que quer dizer, então, o saber jurídico que é público? O que quer dizer uma sabatina? Qual é o sentido dessas coisas? Não adianta a gente criar remédios, e é por isso que eu falei no início, por isso que eu assim, se a gente coloca mais leis, adianta se a gente depois corrompe essas leis com essas interpretações que a gente acaba fazendo? Não adianta. Então a gente precisa retomar, recuperar o sentido original da Constituição, o que ela quis dizer com os seus institutos, porque aí a gente talvez consiga chegar lá.